Olá, você está acompanhando o programa Condomínio em Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Eu sou o jornalista Tiago Dias e venho trazer informações novas para você nesse programa especial transmitido aqui pela TV da cidade. Hoje estamos com um convidado especial. Nós estamos recebendo aqui Gabriel Carrara, ele especialista em segurança, e vem trazer aí informações a respeito de monitoramento, prevenção. Como é que está a prevenção aí no seu condomínio, na sua casa? Está preparado? Como é que está isso aí? Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite para a gente falar sobre esse tema aí que eu acho que sempre é pungente, principalmente para esse pessoal de condomínio aí que enfrenta essa realidade, né? Legal. Segurança pública, né? A segurança, né? A gente vê os monitoramentos. Como é que está essa questão de monitoramento? Os condomínios, as casas, as pessoas estão preparadas para essa nova tecnologia, né? Surgiu aí de 15 anos para cá, veio com um boom, todo mundo colocando câmeras, colocando filmadoras, colocando, né? Querendo saber o que está acontecendo. Eles estão preparados? Como é que está isso aí? Qual é a tua avaliação como especialista da segurança, Gabriel? Olha, eu já atuo há bastante tempo na área da segurança. A gente vê aí essa mudança aí no mercado. Eu trabalhava em São Paulo, quando se começou a se trabalhar com câmera de segurança em São Paulo, os equipamentos vieram, inovaram, mudaram. Muitas pessoas ainda têm resistência, né? Por quê? Porque a tecnologia, quando ela vem ainda para ser testada, que a gente fala, né? Então, quando a gente coloca a câmera às vezes não vai atender aquilo, né? Se a gente for pensar em câmera, ela começou lá atrás, uma câmera preto e branco, que sofria problema de iluminação, e hoje as câmeras reconhecem rosto, né? Tecnologia apenas ela resolve? Depende. Depende do quê? A segurança ela tem um tripé, quando a gente fala. Ela precisa de equipamento específico, funcionando bem, norma e procedimento e as pessoas para tomar ação, né? Esse conjunto é que vai fazer. Então não adianta eu achar que se eu for instalar um monte de câmera no meu condomínio vai resolver, se eu não tiver procedimento para quando acontecer alguma coisa, né? Porque o equipamento, ele precisa de alguém para tomar ação, que daí é que vem o monitoramento, né? O monitoramento ele faz esse conjunto de coisas. Então, por isso que é essencial você contratar uma empresa de monitoramento, porque lá ela vai ter norma e procedimento, ela vai saber como agir, né, quando acontecer alguma coisa, vai ter pessoas acompanhando, porque o objetivo do equipamento ele é preventivo, né? Eu sempre falo para as pessoas, às vezes, já há muito tempo participando de reunião de condomínio, às vezes o pessoal fala assim, não, Gabriel, a gente vai tirar o vigilante daqui e só vai deixar equipamento. Eu falo, ótimo. Quem vai monitorar? Boa, interessante. E daí, na maioria das vezes, o síndico, ou já é uma pessoa aposentada, fala, eu vou monitorar. Eu falo, opa, excelente. Que horas que o senhor dorme? Eu durmo cedo. Eu falei, que bom, que o ladrão costuma entrar à noite, assim o senhor não sofre, né? Então, assim, não é brincadeira, é um negócio muito sério, né? Quando a gente coloca a câmera, não é para ficar filmando o ladrão. Porque o ladrão, hoje em dia, ele não vai se inibir por ter uma câmera. O objetivo da câmera é para que a gente consiga tomar ação antes que algo aconteça, né? É o ato de observar, por isso que lá está o vigilante, né? O vigilante está lá para observar. Nós vamos ter agora uma alteração na lei do vigilante, né? Ela é uma lei muito antiga, aí quase 37 anos aí que essa lei está, e ela vai vir agora para ter uma mudança, para ter uma adequação, e principalmente na questão de segurança eletrônica. É o que vai mudar bastante isso daí. E vai impactar o quê? Para os condomínios. Por que vai impactar? Porque hoje um custo de uma portaria 24 horas é muito alto esse valor, né? A gente tem aí a portaria 24 horas que o custo, por conta de a gente ter vigilante ali, né, trabalhando em questão de escala, ele sai muito caro. O que vai acontecer? O novo estatuto ele vai fazer com que obrigatoriamente o operador de monitoramento seja vigilante, que hoje não é. Hoje simplesmente é uma pessoa que o pessoal contrata, que não consegue observar os fatos que um vigilante tem, né? O resultado, o trabalho do monitoramento vai ser muito mais efetivo, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou pôr para o monitoramento que não funciona. Às vezes pode ser que não esteja funcionando, por quê? Porque não tem pessoas habilitadas,
né? Eu não vou pôr alarme na minha casa que não resolve. Ué, depende de como você vai instalar, realmente não vai resolver. Colocar só por colocar é que nem alarme de carro hoje em dia. Hoje está disparando um alarme de carro. Quem que se preocupa em saber? É capaz o cara ligar para a polícia e falar, olha, tem um alarme me incomodando aqui, né? Não está preocupado em ver se tem ladrão, né? Então, como a tecnologia ela foi se adaptando, as pessoas também têm que se adaptar, né? Hoje a tecnologia, basicamente, se a gente for pensar numa central de alarme, né, para prédios, para casa, ela contempla tudo. Hoje eu consigo ter sensor no telhado. Se o cara estiver andando em cima do telhado, eu consigo ter reconhecimento. Poxa. Se o cara estiver perfurando por debaixo da terra, eu consigo ter sensor que pegue isso daí, né? Por exemplo, os bancos têm, embaixo dos cofres deles, eles têm sensor. Se o cara tentar vir por baixo, vai ter, né? Não ia falar agora, o banco lá em Recife, agora em Criciúma, a tecnologia tem que ficar funcionando, porque o pessoal está roubando lá em Recife, virou filme, e agora em janeiro tivemos em Criciúma, né? Mas para você ver, né, dois casos diferentes, mas é importante a gente falar. O caso de Recife, né, o que aconteceu? Aconteceu falha, né? Porque o local, as câmeras que estavam instaladas não estavam virados para dentro do cofre, né? Então, por isso que é a importância desse estatuto que vai vir. Uma das coisas que vai acontecer com esse estatuto que vai mudar, o cara que instala o alarme, que instala a câmera, vai ter que ter formação na área de segurança privada. Então, a gente para de ter amadorismo e começa a ter profissionalismo, né? Então, a partir do momento que eu chamo alguém para ir lá fazer um trabalho na minha casa de colocar alarme e câmera, eu sei que ele é um profissional de segurança. Ele não é uma pessoa que não tem formação nenhuma, é apenas um vendedor, né? Então, a lei ela vai vir para mudar e vai melhorar e muito, né? Eu sempre falo para as pessoas, às vezes chega um vendedor lá de câmera e ele fala, olha, era bom pôr 4 câmeras. E aí o especialista de segurança fala, não, uma câmera basta. Ou de repente ele fala assim, não adianta pôr câmera aqui. Não é o que vai resolver para o que você quer, né? De repente um sensor que vai acender uma lâmpada vai ser mais eficiente do que eu instalar uma câmera. Super sincero, né? Ele Sim. poderia vender o equipamento, poderia dar garantia, manutenção, mas ele orienta. Exatamente. Informa como é que pode ser feito. Ele não é o vendedor, né? Ele é o especialista, né? Eu pego um caso clássico que aconteceu lá em São Paulo, lá em Campinas. Um condomínio, eles compraram câmera, né? Eu primeiro fui lá chamado para fazer um projeto de segurança, a gente fez o projeto de segurança. Nisso trocou o síndico, entrou um síndico novo, né? Daí o síndico novo, com ideias mirabolantes, né? Como a gente sabe que às vezes acontece, resolveu tirar toda a equipe de segurança e comprar equipamento. Comprou sem seguir o script que a gente tinha passado para ele. Aí ele comprou as câmeras Dome, que são aquelas câmeras que a gente vê nas rodovias, vê nas esquinas aí da cidade, né, que elas têm zoom aprimorado, né, elas giram 360 graus. Ele comprou 20 câmeras, né? O projeto falava que precisava de 5. Né? Poxa. Além dele fazer esse gasto a mais de câmera que não tinha necessidade, essas câmeras Domes, elas têm um teclado com um joystick que você consegue virar, mas basta você ter um, né? Porque você vai ter uma tela, o cara comprou 20. E recomendado era 5. 5 câmeras e um teclado. Ele comprou 20 câmeras e 20 teclados. Não acredito. Sério. Precisaria de 20 operadores. Exatamente. Com 20 telas e assim por diante. E daí quando a gente foi chamado, porque o síndico foi acabado de ser trocado, daí o cara falou, Gabriel, o que eu faço com tudo isso? Eu falei, vende, não tem o que ser feito, né? Ele colocou essas câmeras que elas têm giro de 360 graus encostada na parede. Não tem porquê. Se ela gira 360 graus, eu tenho que pôr ela num local alto, que esteja uma visão de todos os lados. Porque se for para encostar na parede, eu instalo outro tipo de câmera. Uma câmerazinha fixa, claro, que daí eu não preciso girar ela. Ele perdeu 180 graus e só tinha 180. Exato, exatamente. Né? Então, só para a gente entender a diferença, uma câmera dessas custa em torno aí de R$10.000 e uma câmerazinha que ele podia ter colocado no local, estamos falando algo em torno de R$1.000. Né? Então, pensa o quanto que foi gasto a mais. Tudo isso por quê? Por não ter um profissional correto fazendo o projeto. Por isso a importância de contratar uma pessoa para fazer o projeto de segurança.
Quando você faz o estudo. Diante do projeto, o síndico está lá com o projeto, aí ele pode fazer cotação. Porque daí no projeto você vai passar para o cara qual o modelo de câmera que ele tem que comprar e não qual marca. Qual o modelo de câmera que ele tem que comprar. Vou repetir, modelo. Modelo. Qual a quantidade que ele precisa ter, né? E quais os acessórios que ele precisa ter junto. Né? Então, essa é a importância de se fazer o projeto antes. Quando a gente fala em segurança, a gente não tinha esse profissional há 15 anos atrás. Né? Há 15 anos atrás, a gente teve as primeiras turmas de formação de gestor de segurança privada. Até então, o que acontecia? Era alguém que saía da segurança pública que vinha trabalhar na segurança privada. E são dois ambientes diferentes. Né? Eu já atuei tanto na segurança pública quanto na privada. São dois ambientes diferentes. A segurança pública ela trabalha de outra forma, diferente da privada. Né? O foco principal da privada é prevenção. Né? Joinville é uma cidade que está crescendo, principalmente está ficando horizontal, né, que a gente fala. Né? Sim, sim. Está verticalizando, a gente está verticalizando com o prédio. A segurança eletrônica vai ser impactante. Né? A gente vai ter. Vai ser uma cidade grande, vai precisar. Por quê? Porque a segurança pública não vai dar conta. Se a gente pega um bairro que nem o Aventureiro e vê o quantitativo de polícia para atender um bairro que nem aquele, é desesperador. O último censo deu 33 mil habitantes. É uma cidade. Para 2 viaturas. Né? Então não existe mágica. Né? Então a segurança eletrônica, ela ajuda. Né? A segurança eletrônica, eu sempre falo, ela é um braço, ela não é substituível. Né? Eu não posso colocar o equipamento eletrônico se eu não tenho uma pessoa para tomar ação. O que acontece é que fica a gravação e depois rouba-se a bicicleta e eles procuram saber como que foi, tentar verificar a pessoa para depois ir buscar a Mas daí o roubada. fato já aconteceu. Né? Então o trabalho da pessoa o trabalho da pessoa que está observando é o quê? Pô, por que esse cara é a segunda vez que está passando aqui? Né? Ótimo. Pô, quem que é esse cara? Pô, estranho, eu nunca vi essa pessoa. Então, a pessoa que está do outro lado da câmera, ele tem que ser um profissional habilitado na área de segurança, porque ele vai verificar esses detalhes. Ele vai entender realmente antes de acontecer. Né? Não pode simplesmente a pessoa falar, não, eu vou controlar a câmera. Qual a sua formação? É mais ou menos pedir que nem um cara da segurança vá cozinhar. Né? Não vai funcionar, não é a habilidade, ele não é treinado para isso. Né? Então, cada um tem que ter no seu quadrado. Né? Então, é essa a importância de a gente unir a força do equipamento eletrônico com norma e procedimento. Né? A gente tem que ter a norma e procedimento de como que a gente vai operar aquilo ali, como que vai acontecer. O ladrão, eu sempre falo para as pessoas, o ladrão entrou na sua casa. E aí, qual que é o seu plano de emergência? Tem plano? Tem um plano? Fica a pergunta, né? Tem o plano? Você já montou o seu plano de segurança? O especialista em segurança, ele vai ter o plano. Ele vai montar o plano para você. Vai dizer o que você tem que fazer e como você tem que agir. Legal, bacana. Que bacana! Sempre é bom trazer um especialista. Aqui no programa você tem esse privilégio de sempre ter um especialista da área. Hoje estamos falando de segurança, Gabriel Carrara trazendo informações interessantes a respeito de monitoramento. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Só aguenta um pouquinho aí. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio em Casa. Hoje estamos trazendo aqui Gabriel Carrara, veio trazer informações aí atualizadas a respeito de monitoramento, segurança, prevenção. Como é que está a tua prevenção, a segurança da sua casa, do seu apartamento, do seu prédio? Como é que está? Não deixe isso. Chame sempre um especialista para falar a respeito disso. Eu estou aqui com o currículo do nosso entrevistado, né, que invejável. Poxa, o Gabriel Carrara, né, eu vou pegar uma colinha aqui, instrutor de segurança na S2 Escola de Segurança, é habilitado pela Polícia Federal. Ele é consultor de segurança, investigações, auditorias, planejamento, é importante, hein? Tem a certificação profissional pela FEBRABAN, né, que é a Federação Brasileira de Bancos, prevenção à lavagem de dinheiro e também ao financiamento ao terrorismo. Olha só que bacana, que legal. Gestor em segurança privada,
tem MBA, né, executivo em segurança privada. Poxa, que currículo, hein? Que bacana. Poxa, parabéns. Muito obrigado. Não é por acaso que a gente está trazendo Gabriel Carrara no programa de hoje de segurança, né? Tem aumentado aí a pandemia, tem deixado o pessoal mais em casa, né? Tá cuidando, né, de casa, tal, mas o fundo, né, no quintal ou na frente, né, precisa ser cuidado também, né? A câmera de segurança, você trouxe algumas fotos? Vamos mostrar algumas fotos? Ele vai citando algumas câmeras, alguns modelos. Olha lá os modelos, ó. Então, O que é isso, Gabriel? Então a gente tem ali, são 4 modelos de câmera. A gente tem a câmera fixa, que é aquela câmera ali com um chapéuzinho que a gente fala, né? Aquela câmera mais arredondada, que é uma câmera Speed Dome, que a gente chama, né? É uma câmera que ele gira 360 graus, né? Ela tem um zoom aprimorado. E ali embaixo nós temos 2 câmeras que a gente chama câmera IP, que é essas câmeras com anteninha, que é o filé do mercado, né? Ela, na verdade, eu falo que o nome dela é pequenininho, mas ela, na verdade, ela mudou o mercado. Por quê? Porque ela barateou o custo. Então, hoje uma câmera IP, que é IP porque é internet, protocolo, quer dizer que ela envia informação através da internet, ela não precisa de nenhum equipamento para enviar, ela própria envia, ela conectada com a internet e você consegue acessar ela. É uma câmera que a partir de R$40 você já consegue ter, né? Óbvio que quanto mais qualidade, mais tem. Aqui a gente tem como que funciona aí uma central de alarme, né? A central de alarme nada mais é do que um equipamento que recebe e envia informações, ele recebe a informação do sensor de segurança e envia essa informação para uma central de monitoramento. Aí uma câmera Speed Dome mais profissional, que a gente tem ali infravermelho para conseguir enxergar à noite. As câmeras hoje em dia já vêm com isso daí, a grande maioria já vem com infravermelho e vem com LED. A escola onde é o curso de formação, vamos ter bastante mudança esse ano, então vai ampliar aí o número de cursos que a gente vai ter. A Speed Dome, que é a câmera com zoom, que é o grande. Nas rodovias a gente trabalha bastante com isso daí. Uhum. Em shopping a gente trabalha, em estacionamento, em área de pátio de empresa a gente trabalha com esse tipo de câmera. Por quê? Porque você consegue fazer até uma ronda com ela só pela câmera. Porque como ela tem uma abrangência de até 2 km, né? E a gente falando em pandemia, né, que você me perguntou, ela vem exatamente para isso. O cara não precisa sair de dentro do local. Ele consegue fazer a ronda lá dentro, evitando. Os condomínios em São Paulo, eles pegaram um drone, né, para o pessoal fazer ronda, para eles não ter que ficar andando, evitando... Tecnologia. Tecnologia. Né? Nós temos aí o sensor de infravermelho ativo. A gente vê bastante isso nos edifícios, né? Sim, a gente fala que é cerca invisível. Legal. É a cerca invisível. Funciona muito bem. Ele trabalha aí com uma distância bem grande. É um equipamento bastante utilizado. Pode ser para uso externo, ele pode receber sol, não tem problema nenhum. Né? É bastante usado, ele dá 15 metros, algumas dá até 20 metros aí, de distância uma com a outra, de um equipamento com a outro. Uma pessoa com uma perna, um braço, passou ali... Ele vai disparar. Todos os sensores, quando a gente fala em sensor, né, a gente tem sensor magnético, tem sensor de infravermelho, tem sensor de vibração. Todos eles têm regulagem. Né? Essas regulagens são manuais, que a gente coloca com mais sensibilidade ou menos sensibilidade. Né? Então, é uma região de mata, a gente vai ter, de repente... a gente diminui a sensibilidade, porque senão qualquer folha, qualquer coisa dispara. Não, é uma região central. Realmente, se tiver alguma coisa, é porque alguém entrando. A gente aumenta a sensibilidade. Essa regulagem ela tem que ser feita no local. Né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho para uma empresa de transporte e ela tinha uma cerca em torno dela, uma empresa muito grande, e era uma região de mata. E eles tinham um sensor na cerca, né, que é um sensor... de vibração, então se alguém encostasse, ele disparava. Bem, tinha bicho em volta, toda hora disparava. Daí o que a gente fez? A gente criou mais uma cerca por dentro,
colocou esse sensor, então ficou um canudo assim para o pessoal caminhar. Então, realmente, quando se encostasse na cerca, é porque alguém estava entrando. Né? E daí a gente resolveu o problema. Então, eu falo que a tecnologia, se você não souber usar bem ela, ela vai ser mal aplicada. Né? Bacana. Não adianta eu ter quantidade. A quantidade não quer dizer segurança. Né? Eu lembro uma vez que eu fui chamado numa casa, onde o cara gastou na casa dele, isso na época, mais de 60 mil em equipamento. Câmera, ele tinha um quarto que era um bunker, que a gente chamava, um quarto seguro, onde ele tinha as telas de monitoramento, alarme, e ele vivia sendo assaltado. Né? Qual que era o problema? O ladrão assaltava ele quando ele entrava e saía de casa. Olha só. Como que a gente resolveu? Com procedimento. Não, então agora você só vai entrar dando ré. Por quê? Porque a hora que você for sair, você vai sair com o carro de frente. Claro. E a hora que você estiver entrando, se ele te abortar, você vai estar de frente para a rua para poder sair. Né? Resolveu o problema? E aí eu lembro o comentário do proprietário, ele falou, Gabriel, mas se eu sair, que o carro dele era blindado, né? Era em São Paulo isso, a pessoa vai ficar lá com o meu familiar. Eu falei, e o que vai resolver você ficando lá? Não vai adiantar nada. Você tem que sair, porque você vai ser a única pessoa que vai conseguir fazer alguma coisa de fora. Então você tem que sair. Né? O objetivo é que você saia. Se tiver de fora, você vai conseguir resolver. Você ficando lá com o ladrão, não vai resolver nada. Você não consegue nem um contato com a Exatamente. polícia. Não consegue nem acionar ninguém. Exatamente. Então, eu falo que a segurança ela é uma junção de pessoas que são as que vão trazer a ação, a norma e o procedimento. Né? Então, para explicar o que é norma. A norma é regra. É o sim ou não, eu brinco com as pessoas. Né? Quem pode entrar? Sim ou não? Né? Pode passar tal coisa? Sim ou não? O procedimento é como eu vou fazer com que essa norma seja cumprida. Né? Então, assim, quem que vai ter acesso a esse local? Uhum. Quem vai ter acesso é a empregada que vai fazer a limpeza, é os filhos, é o jardineiro. Ok, qual o horário que eles vão ter? Tá, e se esse cara tentar vir num horário diferente, qual que é o procedimento que eu vou fazer com ele? Né? E se eu tiver alguém mexendo lá na porta, qual o procedimento que eu vou fazer? Eu vou ligar para a polícia, eu vou ligar para o meu tio. Procedimento, ele tem que estar escrito, ele tem que estar pronto. Né? É o que as empresas já fazem isso, né? Exatamente. Ponto de encontro, o que fizer se tiver fogo, se tiver algo fora do comum, você já tem todo o procedimento. A ISO, né? Sim, a ISO é... Sim. A ISO, ela trabalha com procedimento, claro, né? Claro. Ela sempre fala que é o seguinte, o profissional ele é substituível, né? Eu sempre explico. Eu já trabalhei algumas vezes com ISO, em ajudar no processo de formatação do ISO, e eu falo para a pessoa, você tem que entender o seguinte, que se você não vier, outra pessoa vai sentar aqui e vai saber exatamente como fazer. Né? A ISO é isso, na verdade, a gente vai ter todo o procedimento escrito. E a área de segurança é a mesma coisa. A gente precisa saber o que vai ser feito. Porque se você esperar na hora do pânico para pensar, você vai travar. Né? E trava mesmo. A gente tem os botões de pânico que a gente chama, né? Que é os botões que a gente aperta para informar que está acontecendo alguma coisa errada. São botões que ficam escondidos. Né? A agência bancária é muito comum, né? No comércio o pessoal tem. E eu até brinco que eu costumo mudar esse nome, que eu acho que pânico, e eu comprovei isso, a pessoa não aperta porque ele acha que ele vai apertar o botão e vai sair disparando alarme. Não, é o contrário, você vai apertar o botão, vai informar alguém de uma central de monitoramento que tem alguma coisa acontecendo errada. Né? E dali eles vão fazer o procedimento para a abordagem. Né? Então eu falo que ele não é um botão de pânico, ele é um botão de auxílio. Claro. É um botão anjo que eu brinco. Claro. Eu fiz esse procedimento no transporte de carga, que no transporte de carga a gente tem rastreamento, e aí você tem o botão de pânico, e eu mudei para botão de auxílio e alguns botões de anjo. Eu aumentei em 70% a utilização do botão, porque o motorista tinha pânico de apertar o botão e ia disparar o alarme e o ladrão ali na frente dele ia acabar descontando nele. Claro, claro. Né? Então, o botão de pânico, na verdade, ele é um botão de auxílio. É que você aperta para informar as pessoas que está acontecendo alguma coisa errada. Né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem. Exemplo, em agência bancária, a gente tem lá no banheiro da agência bancária.
Tem lá o botãozinho para você apertar lá. Quando está acontecendo alguma coisa de errado, você vai apertar o botão. Então, um dos locais mais seguros para você ir quando está acontecendo uma coisa errada é para lá, né? Então, quando a gente desenha um planejamento de segurança eletrônica, a gente desenha tudo isso. O que o cara vai fazer a hora que acontecer alguma coisa, né? Qual o equipamento que ele vai utilizar. E os equipamentos estão ficando mais modernos. Como eu falei para você, a gente tem a biometria. Legal. Estamos abandonando chave, não tem mais chave. O cara vai entrar lá com o dedo dele, vai fazer reconhecimento facial. Então, eu já tenho muitos locais que reconhecem a face do morador e a porta abre, né? Eu tenho locais, empresas, onde você vai andando pelos setores e somente no setor que você está autorizado, as portas abrem. Aonde não está, não abrem. Ou funciona para o RFID, né, que funciona lá no crachá. O RFID é aquele equipamento que a gente tem para passar no pedágio sem pagar. Certo. Né? Aquele equipamento a gente chama RFID. O pessoal põe no crachá, então você só vai conseguir entrar aonde você tem autorização. E tem muitas empresas que é já por reconhecimento facial, né? A tecnologia ela está indo muito distante. Em estádios de futebol, a gente já está utilizando o reconhecimento para identificar pessoas que não podem entrar nos jogos, cometer algum delito, já faz o reconhecimento, a pessoa já vai lá para tomar ação para tirar aquilo lá. Então, a tecnologia ela está muito ampla. Eu sempre falo o seguinte, o cliente fala o problema, a gente dá a solução. Né? Que legal, que legal. Então, vai depender de quanto que ele quer investir, o que ele quer fazer. A segurança eletrônica está para auxiliar ele. Que legal. Poxa, olha só que bacana. Eu queria que você, né, nós estamos no finalzinho, que você passasse o teu telefone, né, o telefone e o WhatsApp, né, se alguém tiver, né, com alguma dúvida sobre segurança, vou falar com o Gabriel, né, qual que fala para nós ali, né. Então tá. Meu contato é o 47 98906 3232. Pode mandar, tiver alguma dúvida, a gente, dentro do possível, a gente vai estar lá respondendo e ajudando aí as pessoas. Que legal, que bacana. Eu tinha mais umas 7 perguntas aqui, mas o nosso programa acabou. Foi muito rápido, tem muita informação. Ele vai voltar logo, logo, né? Deixa passar alguns meses, 2, 3 meses, ele volta daqui uns 100 dias. Daqui uns 100 dias, ali por junho, julho, você retorna para a gente tirar mais dúvidas e atualizar e tal. A gente, um programa bem bacana sobre segurança, que é importante, todo mundo quer segurança, quer ter segurança, né? Então é bem importante nessa explicação aí. É um tema que sempre está quente, né? Eu sempre brinco, né? A segurança, ela sempre está em alta, né? Porque é o que todo mundo sempre procura, estar seguro. É verdade. Gabriel, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre que puder, venha ao programa. Então tá bom. Obrigado. Nada. Nós vamos ficando por aqui e nós retornamos no próximo programa. Obrigado pela sua audiência, pela tua participação. Até breve.